Imagina você receber de presente um desafio de trabalho em que você superaria inclusive o nível de responsabilidade da sua chefe. Quer saber se eu aceitei esse desafio ou não? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar como que foi essa minha experiência profissional e de liderança. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Bora Cuidar da Sua Vida! Isso mesmo, porque quem cuida da própria vida e não da vida do outro é muito mais feliz. E gente feliz não dá trabalho. Muito prazer, eu sou a Katita Kodama, especialista em liderança feminina. E eu sou o divisor de águas entre meninas e mulheres. Esse vídeo faz parte da série Eu Líder de Mim, em que eu compartilho a minha história com a liderança. Já fica aqui o convite para você assistir aos outros episódios, caso ainda não tenha assistido, pois eu te garanto que eles vão contribuir com a sua jornada como líder, seja da sua vida, como também da sua empresa ou também da sua equipe. E antes de começar o vídeo, eu podia estar aqui, Me prostituindo, roubando, usando substâncias ilícitas. mas eu estou humildemente te pedindo só para você se inscrever aqui e ativar as notificações, não custa nada. E olha só, você ainda me ajuda a chegar na minha meta de 1000 inscritos até o final desse ano. Mas bora lá, deixa eu te contar como foi lidar com um dos maiores desafios profissionais da minha vida. Em um determinado momento em que eu estava assim bem desanimada com o meu trabalho, pois eu estava me sentindo como um vaso, uma porta, ou seja, produzindo e entregando resultados muito menores do que eu era capaz de fazer. Mas essa história vou deixar para um outro episódio, que é bastante coisa para contar. Enfim, eu andava bem triste e sem energia que eu costumo carregar comigo, sabe? Aí o presidente da empresa me abordou e me perguntou se eu aceitaria assumir a responsabilidade de implementar o projeto de logística externa da nova fábrica da Toyota que se instalaria na cidade lá de Sorocaba. Ou seja, eu assumiria o projeto do zero até fazer rodar todo o gerenciamento da cadeia de abastecimento com peças locais dessa nova operação. Imagina só o tamanho dessa responsabilidade? Bem grande. Eu confesso que no primeiro momento vieram vários sabotadores e crenças e eu ficava me perguntando: será que eu consigo? É muita responsabilidade pra mim. Mas por que será que ele tá me chamando? sendo que na minha cabeça já era certo que esse projeto seria assumido pela minha chefe da época. Era muito mais lógico, gente, não fazia muito sentido para mim, pelo menos naquele momento. Aquela proposta chegar até mim e eu ficava assim, não tô entendendo. Eu fui pega de surpresa e no primeiro momento eu fiquei bem sem reação. E eu ficava pensando no quanto seria desafiador assumir o projeto no lugar da minha chefe e não me reportar mais diretamente a ela, porque eu passaria a reportar para quem? Para o presidente. Aí eu fiquei confusa, com muito medo, mas eu aceitei o desafio. Confesso que foi com o cookie na mão, mas ele me deu carta branca para escolher quem eu poderia levar comigo. Fiquei aí um pouquinho mais tranquila, pois sozinha eu sei que seria muito difícil. E foi aí que começou uma das maiores aventuras profissionais que me proporcionou um crescimento e amadurecimento gigantesco. Claro, foi com muito suor, sacrifício e lágrimas, mas olha só, os frutos que eu colhi foram imensuráveis. Se você me perguntar hoje, com a maturidade e sabedoria que eu tenho, eu obviamente faria alguns ajustes, porque eu sacrifiquei muitas áreas da minha vida e eu entrei assim num desequilíbrio bem perigoso. Como eu disse, eu assumi o projeto do zero. Então, quando eu comecei a ir para Sorocaba, foi bem no início das obras, no meio da terra. E quando chovia, era aquela lama bonita de ficar com o carro atolado mesmo. Mal tinha energia elétrica por lá. Era um terreno gigantesco vazio, começando aí a levantar as paredes. Eu ia diariamente para Sorocaba, saindo de Indaiatuba de madrugada, acordando às 4 da matina para estar lá às 6, de carro de frota. Eu ia de Celtinha, sabe o Celta apertadinho? Com mais 4 pessoas juntos.
todo santo dia. E o trajeto durava mais ou menos aí uns 40 minutos. A infraestrutura era assim bem precária, de obras, então os banheiros eram químicos e o refeitório era ali ó, no meio da terra ou da lama quando chovia. E assim foi por quase um ano, até que as paredes começaram a ser levantadas, chegou energia elétrica e os banheiros, graças a Deus, não eram mais químicos. Como eu contei no episódio anterior, aliás, se você ainda não assistiu, corre lá que você vai entender o porquê de eu ter destravado meu inglês nesse período de implementação desse projeto desafiador, gigantesco e olha, cabeludo. Eu precisava apresentar semanalmente o progresso das atividades do projeto para os responsáveis da Toyota pela área da logística externa, que eram quem? Tinha um coordenador japonês, que falava assim quase nada de português e arranhava mais ou menos ali o inglês. E tinha um gerente brasileiro, que era conhecido por ser bem rigoroso, ácido, áspero e muito agressivo. Confesso que quando eu soube que eu precisaria lidar diretamente com ele, com o time dele, eu fiquei com muito medo. Pois além de ser o meu primeiro projeto dessa proporção, desse tamanho, eu nunca tinha feito apresentações para pessoas desse nível hierárquico da Toyota. Mas é claro que eu fui. Desafio aceito e fui com medo mesmo. Não foi nada fácil, por várias vezes eu voltava chorando para casa, pois a cobrança era bem pesada. A sensação que eu tinha era que por mais que eu fizesse, nunca estava bom o suficiente. Sempre recebia críticas bem pesadas e olha, eu sofri bastante com isso. Outro grande desafio foi contratar a equipe que iria trabalhar comigo lá em Sorocaba. Gente, eu nunca tinha entrevistado ninguém na minha vida e foi mais assim um grande desafio, um grande aprendizado. Eu errei bastante, mas aos poucos eu fui aprendendo a conseguir montar uma boa equipe para iniciar ali e rodar a operação. E se não bastasse contratar, eu precisava também treinar e preparar essa equipe para que eles estivessem aptos a atender aos requisitos bastante rigorosos da Toyota para essa nova fábrica. Graças a Deus eu escolhi dois profissionais, o Marcos Rogério e o Elton, que eu costumava dizer que eles não eram só meus braços, eram minhas pernas e muitas vezes eles eram meu cérebro também. E eles foram fundamentais para que eu conseguisse dar conta de tudo isso. E eu fiquei também responsável por treinar a equipe da transportadora que faria o transporte das peças até a fábrica, além de todos os motoristas também. Era um processo novo, com uma sistemática bem diferente do que a gente estava acostumado na fábrica de Indaiatuba, que era onde eu trabalhava anteriormente. E foi necessário treinar toda essa galera, todo mundo que estava envolvido, para que eles conseguissem atender essas novas necessidades e padrão aí que foi estabelecido pela Toyota. Esse talvez foi um dos maiores desafios que eu tive, porque o resultado do meu trabalho dependia muito de terceiros. E pior, grande parte dos motoristas não eram diretamente contratados pela transportadora, eles eram terceirizados. Então você consegue imaginar aí o quanto que era um perrengue, era bem desafiador treinar essa galera. Eu perdi a paciência por diversas vezes com alguns motoristas, mas aos poucos eu fui aprendendo a lidar com eles e comecei a entender como trazê-los aí para perto de mim e fazer com que cumprissem com as várias regras e procedimentos padrão da Toyota. Eu não sei como não adoeci, gente, de verdade. Pois por muito tempo eu chegava lá em Sorocaba às 6 e saía muito tarde. Teve vezes que eu saí próximo das 10 da noite. Era só o tempo de chegar em casa, tomar um banho, engolir qualquer coisa e desmaiar, porque às 4 da matina do outro dia eu precisava estar de pé novamente. Foi um período que eu me esqueci de mim. Eu me deixei de lado mesmo, deixei de fazer minhas atividades físicas, eu não me alimentava direito, quase não dormia, muitas vezes trabalhava de casa nos finais de semana. Enfim, eu entrei aí num total desequilíbrio e fiquei focada só no meu profissional. E eu esqueci totalmente da vida pessoal. Graças a Deus, só ele mesmo, ele cuidou de mim e eu não fiquei doente. Com certeza foi um dos maiores desafios da minha vida profissional.
em que eu cresci exponencialmente, tanto em maturidade como em inteligência emocional e tecnicamente. Eu ganhei uma visibilidade gigantesca, a ponto de, sabe aquele gerente da Toyota, aquele lá, o meio agressivão e tal? Ele disse um dia que ele gostaria que eu fizesse parte do time dele. Não foi fácil. Hoje, com a maturidade e experiência que eu tenho, eu faria vários ajustes, principalmente no que diz respeito ao equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Mas eu viveria cada etapa e desafio intensamente, pois eles me trouxeram até o nível de conhecimento e sabedoria que eu tenho hoje. E se você se identificou com essa história, presta muita atenção e veja aí se você não está extrapolando na sua vida profissional e esquecendo de cuidar de você. Eu sou a prova viva que não vale a pena. Eu tive várias consequências negativas disso e hoje eu sei que daria para fazer de um jeito diferente e não ter judiado tanto de mim e da minha saúde. Espero de coração que esse conteúdo tenha feito sentido para você e tenha contribuído de alguma forma para a sua vida. Se fez sentido, já deixa aqui o seu like e compartilha com alguém que esteja passando por um grande desafio, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Aproveita para se inscrever e já ativar as notificações para não perder nadinha, pois toda sexta-feira tem vídeo novo nessa série, Eu Líder de Mim. E se você chegou até aqui, olha, você pode ter certeza que você é muito especial para mim e eu amo você. Gratidão por prestigiar o meu trabalho. Até o próximo vídeo e bora cuidar da sua vida!